Querida igreja, vamos abrir a palavra do Senhor lá em Lamentações, capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 1 a 26. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 1 a 26. Essa será a porção da Escritura Sagrada que nós iremos meditar nessa noite e retirar algumas lições para a vida de cada um de nós. Lamentações, capítulo 3, versículos 1 a 26. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra a minha mão de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo à flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Afastou a paz da minha alma, esqueci do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Quero começar contando a história de uma professora que lecionava no período diurno, mas que houve uma troca de turno e ela passou então a lecionar no período noturno. E ao sair da escola por volta das 22 horas, ela foi abordada por dois homens que não só levaram a sua bolsa e os seus pertences, mas acabaram molestando aquela mulher. E agora, como aquela mulher reagiria aos toques do seu marido? O casal ficou em pânico porque havia a preocupação e a possibilidade de doenças transmissíveis. A vida daquele casal acabou se transformando em um verdadeiro inferno por muito tempo. Na alma daquela professora havia continuamente um luto que a fazia entristecer e chorar continuamente. Mas uma outra história, a história de um jovem pastor recém-formado e ordenado ao sagrado ministério, que chega à sua primeira igreja que irá pastorear, cheio de sonhos, cheio de projetos, com muito desejo de trabalhar e de contribuir para o desenvolvimento daquela comunidade, mas se depara com o quadro de uma igreja desanimada, com poucos membros frequentes, uma igreja sem perspectivas quanto ao seu futuro. A pergunta que vem àquele pastor, então, diante de todo esse cenário é: continuar naquela igreja
ou ir para uma outra. Investir tempo, investir trabalho, investir suor e oração, ou ir para um lugar mais promissor, onde os sonhos e os projetos serão mais facilmente concretizados. Lutar e orar para que aquele quadro seja revertido, ou desistir diante daquela situação. Marido, pai de 3 crianças pequenas, mora de aluguel com a sua família e em um determinado dia chega à empresa em que ele trabalha e é informado que a partir daquele momento ele não faz mais parte do quadro de trabalhadores daquela empresa. A pergunta é: será que aquele homem vai conseguir pagar o aluguel dos próximos meses? Como será que ele vai conseguir ser realocado rapidamente no mercado de trabalho? Como ele vai fazer para conseguir alimentar a sua família? Como conseguirá dinheiro para cumprir com todas as suas obrigações financeiras assumidas? Diácono, compromissado com a igreja, chega sempre muito tempo antes do culto, para que tudo estivesse preparado nos mínimos detalhes e da melhor forma possível. Tinha um filho de 7 anos que sempre o acompanhava e o ajudava na preparação de tudo para que o culto acontecesse. Em suas férias, em um carro com um motorista embriagado, atropelou aquela criança e ela veio então a óbito. Como agora voltar para casa e encontrar ali o quarto da criança vazio? Como voltar à igreja e se lembrar de todos aqueles domingos em que o filho estava ali junto com ele, ajudando na lide, ajudando ali a preparar tudo para que o culto pudesse acontecer da melhor forma possível? Jovem de 30 anos, assíduo nos trabalhos da igreja, assiste em vários ministérios daquela comunidade em que é membro, mas há vários anos luta contra um pecado que ele não tem conseguido vencer e que traz a ele angústia, tristeza e o impede de alcançar degraus mais elevados no que diz respeito à sua caminhada cristã. O que fazer? Desistir da caminhada cristã? Abandonar a igreja e se render definitivamente ao pecado? Já que não consegue vencer o pecado, o melhor é jogar tudo para o alto. E aqui, meus irmãos, nós poderíamos elencar inúmeras outras histórias, outros exemplos, outras situações como essas, ou às vezes ainda até piores, que fazem parte do viver humano. Além disso, a razão para trazer essas histórias é porque quem nos garante que algo semelhante não acontecerá comigo e com você nesse período, nesses dias que estão aí à porta? Porque embora a nossa vida possa estar às mil maravilhas, tudo perfeitamente bem, todos os nossos objetivos e metas que nós havíamos estipulados estejam sendo concretizados, que garantia nós temos que em 2025 tudo continuará caminhando bem, continuará tudo da mesma forma? Digo isso porque a realidade que eu e você vivemos é a realidade de um mundo caído, onde existem enfermidades, calamidades, violência, desgraças, mortes e pecado. Nós vivemos em um mundo onde o sofrimento é parte presente da existência humana. Nós vivemos em um mundo onde nada funciona como deveria funcionar, onde os resultados não são como nós esperamos, onde o inesperado se torna realidade, às vezes muito mais do que o esperado.
diante dessa realidade, como ter esperança? Como nos mantermos animados diante dessa realidade? Como continuarmos otimistas diante de quadros como esses? E a Escritura, ela não está alheia ou fecha os olhos para essa realidade. Pelo contrário, ela revela muito bem a dor humana. De acordo com a Escritura, com a palavra de Deus, no livro de Hebreus, o próprio Deus se identifica com a nossa dor, porque Cristo Jesus se encarnou e se encarnou para viver nesse mundo caído, para experimentar e compartilhar da nossa dor. Além da Escritura, além dela descrever a dor humana, é também nela que nós encontramos o próprio Deus convidando os seus servos, ou seja, convidando a mim e a você para expressarmos a nossa dor, a nossa angústia, o nosso sofrimento a Ele. E o livro de Lamentações é um livro desses. É um livro que nos ensina a expressarmos a nossa dor, a nossa angústia, o nosso sofrimento diante de Deus, a levarmos diante do Senhor aquilo que se passa com cada um de nós. Mas é também um livro que demonstra como o povo de Deus, sem esperança, pode recobrar a esperança em Deus. Por meio do livro de Lamentações, nós somos convidados a derramar o nosso coração, somos convidados a derramar o nosso coração diante do Senhor, e colocarmos a nossa angústia diante dEle. Por isso, o tema da nossa mensagem nessa noite é vencendo a desesperança. Esse é o tema da nossa mensagem nessa noite, vencendo a desesperança. E então, comecemos por aquilo que é muito comum para cada um de nós, a esperança que é perdida. Porque muitos de nós, muitas vezes, ao longo da nossa caminhada, em uma situação ou outra do nosso viver, diante de uma realidade ou outra do nosso viver, podemos ou até mesmo perdemos a esperança. E então, esse texto que nós acabamos de ler nos mostra essa realidade, a esperança que é perdida. O livro de Lamentações, ele foi escrito no ano de 586 a.C., durante a invasão da Babilônia e o cativeiro de Judá, na destruição completa da cidade, ou seja, de Jerusalém e do templo. Mais especificamente, Jerusalém, ela foi destruída em 7 de agosto do ano de 586 a.C. Após os 2 primeiros cercos promovidos por Nabucodonosor, rei da Babilônia, em 605 a.C. e em 597 a.C., o rei Zedequias foi colocado no trono de Judá como homem de confiança do rei Nabucodonosor. Mas Zedequias, ele trai a confiança de Nabucodonosor quando ele se alia ao rei do Egito contra a Babilônia. E então, durante 40 anos, o profeta Jeremias advertiu contra o pecado e anunciou este provável castigo por mãos babilônicas. Jeremias condenou Zedequias e o aconselhou, bem como o povo, que se entregassem ao juízo de Deus. Agora, no ano de 586, Nabucodonosor, ele invade Jerusalém, leva cativo o povo, leva cativo o rei Zedequias, a quem fura os seus olhos, arrasa a cidade, queima tudo, inclusive o próprio templo do Senhor. Tanto é que no versículo 18, Jeremias diz: então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Porque o autor perde a sua esperança? Era somente por causa da situação desfavorável? Não somente. Os judeus já haviam experimentado outras circunstâncias desfavoráveis,
E mesmo assim, eles ainda tinham esperança em Deus. A razão pela qual eles agora perderam a esperança é porque eles agora eram objeto do furor de Deus. Deus não estava contente com o seu povo. Deus já havia visitado o povo com juízo. Nos versículos 1 a 5, o autor descreve Deus como um pastor que está irado. O versículo 1 diz: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. É interessante porque no Salmo de número 23, lá é dito que o bordão e o cajado do Senhor, Ele consola. Mas agora, ao invés do bordão e do cajado do pastor consolar a ovelha, esse pastor, ele está fustigando, ele está batendo na ovelha, porque esse pastor, ele está descontente com essa ovelha. E é por isso então que Jeremias está dizendo: perdi a minha esperança. Nos versículos 7 a 9, ele diz que era prisioneiro. Se nós observarmos a metáfora, o autor diz que estava cercado por um muro que era tão denso, que o versículo 8 diz que nem mesmo as suas orações eram capazes de passar por ele. E ele diz: eu tento orar, mas Deus não admite a minha oração. Possivelmente o juízo de Deus não está sobre a sua vida ou sobre a minha vida, como é sobre Israel nesse momento da história. Mas talvez eu e você vamos enfrentar situações em que, à semelhança de Jeremias, eu e você podemos ficar sem esperança. Ficaremos com o mesmo sentimento de que Deus não ouve as nossas orações, de que nós não temos razões para seguir em frente, que nós ficaremos desanimados e desestimulados para lutar. Mas em meio ao caos todo, em meio a essa situação difícil, no versículo 21, nós podemos ouvir o seguinte do profeta Jeremias: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mas por que ele quer recobrar a esperança? Por que ele não diz que quer recuperar a prosperidade? Por que ele não diz que quer recuperar a liberdade? Por que ele não diz que quer recuperar a felicidade? Por que ele diz que quer voltar a ter esperança? E a razão é simples. Jeremias entendeu que o problema da alma dele era mais sério que o problema da situação física dele. Ele entendeu que a pobreza, ele entendeu que a aridez espiritual era mais grave que a pobreza e a desgraça que imperava em toda Jerusalém. Jeremias entendeu que a alma dele estava sem esperança, longe de Deus, era algo muito mais sério do que o próprio cativeiro babilônico. E aqui talvez esteja algo que nós ainda não tenhamos, às vezes, percebido, e que talvez seja razão muita da nossa falta de esperança nos nossos dias. Você já parou para analisar as nossas listas de oração que nós fazemos, os nossos pedidos de oração que nós fazemos? Geralmente são pedidos pela nossa saúde física, pelos nossos relacionamentos, pelo nosso emprego. Dificilmente nos nossos pedidos de oração, nos nossos clamores, está pedidos por saúde ou por crescimento espiritual. E isso então pode ser a razão de muitas vezes nós perdermos a nossa esperança. O escritor de Lamentações é como se ele estivesse dizendo assim: olhando para a minha alma, olhando para a circunstância ao meu redor que está horrível,
a minha alma necessita de esperança, pois havendo esperança, seguirei em frente, a despeito das circunstâncias. Mas, embora vejamos o profeta em um primeiro momento desesperançado, agora podemos ver um segundo movimento na vida de Jeremias, que é a sua esperança recobrada. Os versículos 21 e 22 vão nos dizer: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Como recobrar a esperança? Como ter a esperança novamente? Lembrando que, em primeiro lugar, que todos nós somos sustentados pelas misericórdias de Deus. Para ter a esperança recobrada, é importante nos lembrar que todos nós somos sustentados pelas misericórdias de Deus. Em outras palavras, Jeremias poderia estar dizendo o seguinte: a situação está horrível, miséria por todos os lados, Jerusalém destruída, o templo destruído, existe fome, pessoas levadas para o cativeiro, não temos mais reino, não temos mais o local de sacrifícios, os sacerdotes não falam mais, a situação está péssima. Mas nós não fomos exterminados, porque as misericórdias do Senhor nos sustentam. Para recuperarmos a esperança, necessitamos nos lembrar que não somos sustentados pelo nosso próprio esforço, não somos sustentados pelos nossos próprios méritos. Todos nós poderíamos estar exterminados nesse instante, se não fossem as misericórdias do Senhor, e elas se renovam a cada manhã. É como se o escritor Jeremias estivesse dizendo: se eu estou vivo, apesar de todas as dificuldades que eu estou vivendo, é por causa das misericórdias do Senhor. Se eu consigo respirar, apesar de tantos problemas, é por causa das misericórdias do Senhor. Se eu ainda estou de pé, apesar de tantas situações que tentam me derrubar, é por causa das misericórdias do Senhor. Se eu ainda consigo caminhar, apesar de tantas coisas que tentam me fazer retroceder, é por causa das misericórdias do Senhor. Deus tem sido gracioso com cada um de nós. Apesar de tanta dor, apesar das perdas, apesar das derrotas, apesar do pecado, apesar de tantas coisas que tentam nos derrubar, o Senhor não dormita e nem dorme para nos dar nova misericórdia a cada manhã. Como recobrar a esperança? Como ter esperança novamente? Lembrando que Deus é fiel. O versículo 23 diz assim: grande é a tua fidelidade. É como se o escritor estivesse dizendo que Deus estabeleceu um pacto e Deus não muda. Deus é imutável e o pacto dele não muda, e Deus é sempre fiel ao pacto dele. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu um pacto com Abraão e prometeu àquele homem que, se ele quebrasse aquele pacto, ele deveria ser morto, como aqueles animais que haviam sido partidos naquela ocasião. E o que Deus faz para que o pacto não seja anulado? Ele mandou o Filho dele encarnado, nascendo em forma humana, para que o corpo dele fosse partido naquela cruz do Calvário, porque Deus é fiel ao seu pacto. Para manter a sua fidelidade, Ele não poupou o seu próprio Filho por amor a nós. E se Deus, Ele não poupou o seu próprio Filho por amor a nós, demonstrando a sua fidelidade e o seu amor, será que Ele vai deixar de ser fiel às suas promessas, que Ele mesmo faz a cada um de nós na sua Escritura?
É por isso que eu e você precisamos a cada dia mais e mais confiarmos na fidelidade do Senhor, mas também para recobrarmos a esperança, sempre lembrando que Deus é bom. Todos os atos de Deus são atos que expressam a bondade do Senhor, inclusive quando Ele disciplina o seu próprio povo. É como um pai que demonstra amor, carinho, cuidado, afeição, mas que em determinados momentos precisa exercer a disciplina para com o seu filho. Mas nem por isso ele deixou de ser bom. Inclusive, ele está sendo bom naquele ato para que o seu filho não se desvie por outros caminhos tortuosos. O Senhor é bom, apesar de cada um de nós. E aqui é como se o escritor estivesse olhando e dizendo que, se eu me lembrar que sou sustentado pelas misericórdias de Deus, se eu me lembrar que, embora eu tenha sido infiel, Deus é fiel e mantém a sua fidelidade, se eu me lembrar que ainda que eu tenho pecado, que ainda que eu tenho transgredido a lei, Deus continua sendo bondoso, isso deveria restaurar a minha esperança. Isso deveria restaurar a esperança no meu coração. Mas por fim, nós vemos a esperança aplicada. Que esse homem fez? Qual foi a participação de Jeremias em tudo isso? Como ele lidou com isso para ter a sua esperança resgatada? Esse homem travou uma luta no campo das memórias. No versículo 19 a 21, ele diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Se observarmos, o autor ele tem memórias boas e memórias ruins. Quando conversamos com pessoas que passaram por algum trauma em suas vidas, elas relatam que constantemente aquelas memórias, elas voltam a fazer parte do seu imaginário e as assombram a todo momento. E o escritor disse que isso também ocorria com ele. No versículo 20 ele está dizendo: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. E embora ele tenha memórias ruins em sua mente, ele também tem memórias boas. No versículo 21 ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele tem memórias da misericórdia de Deus, ele tem memórias da fidelidade de Deus, ele tem memória da bondade de Deus. Em outras palavras, você escolhe as memórias que desejam cultivar. Se você observar o escritor, ele está dizendo que ele possui memórias ruins, mas ele quer trazer à memória o que lhe pode dar esperança. De alguma maneira, ele está aqui lutando intensamente para que memórias ruins não o controle, para que ele seja controlado por memórias boas. Por isso, pregue para você mesmo. Na Nova Versão Transformadora, o versículo 24 está dessa forma: digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. O escritor está dizendo: eu direi para mim mesmo, eu vou pregar para mim mesmo. E sabe qual é a pessoa mais influente sobre a sua vida? Você mesmo. Você vai sair por aí, você fala com você mesmo. Quando você sai por aí, você começa a alimentar a sua mente com um bocado de pensamentos e passa a refletir e pensar sobre inúmeras coisas. Inclusive, nesse exato momento que você está aqui me ouvindo, você está me ouvindo de forma seletiva, ou seja, você está guardando aquilo que você quer guardar, você está ouvindo aquilo que você quer ouvir, e você mais tarde vai se lembrar daquilo que você quer se lembrar. Você é a pessoa mais influente sobre você mesmo. Sabendo disso,
o autor prega o evangelho para si mesmo. Direi a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Por isso, quando a angústia bater à sua porta, quando a aridez espiritual quiser invadir a sua vida, quando a falta de esperança tentar roubar a alegria do seu coração, pregue para si mesmo: a minha porção é o Senhor. Para concluir, 2 aplicações. Nem só de dias bons é feita a nossa vida. Essa é uma realidade que a gente precisa carregar para o nosso viver. Nem só de dias bons é feita a nossa vida. Nós, como o próprio pastor Jonas disse no começo da nossa liturgia, nós vivemos em um mundo manchado, quebrado pelo pecado, e por isso a gente precisa se lembrar que o sol não vai brilhar todos os dias. As noites vão parecer mais longas, os resultados vão demorar para aparecer, ou às vezes nem mesmo virão. Perdas, enfermidades, derrota, pecado, tristeza, angústia, sonhos não realizados, desejos não experimentados, objetivos não alcançados, sempre vão fazer parte das nossas vidas, porque essa é uma realidade inescapável. Muitos pensam que uma simples mudança no calendário pode mudar tudo, mas uma simples mudança no calendário não pode mudar, reverter ou transformar aquilo que foi profundamente manchado pelo pecado. No dia seguinte, continuamos passando pelas mesmas situações, enfrentando os mesmos dilemas, caindo nos mesmos pecados, experimentando os mesmos problemas que hoje já fazem parte da nossa vida. Mas então, diante dessa realidade dura, preencha sua mente com o Evangelho. Somente quando nós preenchermos a nossa mente e crermos que a cruz é suficiente, Jesus é suficiente, que Ele nos basta, que Ele é tudo o que nós temos, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, é que conseguiremos passar pelos momentos difíceis da caminhada e termos esperança recobrada, mesmo quando nós passarmos pelo vale da sombra da morte. E eu posso garantir com toda certeza que se você crer de todo o coração na mensagem do Evangelho, hoje e em todos os dias que o Senhor lhe aprouver conceder vida, você terá alegria em toda e qualquer situação. Não quer dizer ausência de problema, mas um novo olhar sobre eles. O mundo pode até te abandonar, mas você nunca vai estar sozinho, porque o próprio Cristo promete que nunca nos abandona, pois Ele é o Emanuel, o Deus conosco, aquele que prometeu que vai estar conosco até o fim dos tempos. Mas para isso, nós precisamos nos alimentar, nos preencher do Evangelho através dos meios de graça, leitura, oração, sacramentos, comunhão, porque o Evangelho não preencherá por si só as nossas mentes. É necessário que eu e você o tomemos e apliquemos na nossa vida. Por isso, tenha como principal resolução para a sua vida trazer à memória o que realmente pode te dar esperança, o que preenche a sua vida com o Evangelho da graça. Renda-se completamente ao senhorio de Cristo. Confie nas promessas do Senhor da Escritura. Creia que o melhor não está nessa vida, mas sim na pessoa de Cristo, porque assim você conseguirá experimentar
um bom ano, uma boa caminhada, uma boa vida, mesmo que tudo se perca e mesmo que nada se concretize e se realize na sua vida. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique essa verdade à vida de cada um de nós. Quero convidar aqui o Ministério de Música. Nós vamos cantar o hino de número 93, Firmeza na Fé. Vamos nos colocar de pé para cantarmos esse hino. Senhor, que essa seja mesmo uma realidade de cada um de nós, que a nossa fé e o nosso amor estejam firmados no Senhor. Que em todo o tempo, ó Deus, nós possamos nos abrigar em Ti, possamos buscar o Senhor como refúgio, confiar nas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Obrigado porque, de fato, essa é uma verdade. E se hoje somos o que somos, experimentamos o que experimentamos, apesar de todas as dificuldades, ó Deus, de todas as desventuras, é porque, de fato, até aqui as misericórdias do Senhor têm se renovado a cada manhã. E a nossa oração, ó Deus, é que elas continuem se renovando sobre nós, que a boa mão do Senhor continue estendida sobre as nossas vidas, que a bênção abundante do Senhor seja sobre nós, ó Deus. E agora, ó Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Pai, as ternas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todos vós e com todo o povo de Deus sobre a face da terra. E que essa bênção do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, os acompanhe hoje e para todo sempre.
Amém. Amém.